Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 34, versos 21 e 22. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Amém. Meus irmãos, nós sabemos, eu já comentei isso várias vezes, né? E os irmãos já sabiam, obviamente, antes de eu comentar, de que as coisas são o que são e a nossa percepção é que muda, mas não muda a realidade, mas a nossa percepção muda a nossa maneira de ver o fato e, obviamente, como nós nos comportamos a partir do que vemos. Particularmente, eu gosto muito de futebol. Eu gosto de assistir alguns bons jogos, e vocês vão até achar engraçado, minha esposa ela não entende, mas eu gosto muito de ouvir os comentaristas de futebol. Gosto de ouvi-los debater, e quando eu comecei a entender que em muitos casos eles representam papéis, aí ficou mais fácil entender as besteiras que alguns falam, uma amizade estranha que eles têm diante das acusações que um faz ao outro publicamente, e aquilo me soava estranho, e na realidade parece que são amigos, ou pelo menos são pagos para serem amigos e se lascarem fraternamente e de forma pública. Bom, isso torna engraçado para mim. Não me perguntem por quê, eu não sei, mas eu gosto de assistir, me distrai um pouco, eu me pego rindo e pronto. E nisso surgem frases, surgem assuntos, e no período da pandemia, agora já está terminando, espero, mas no auge da pandemia, sem futebol, sem esporte algum, era só videotape, era um, era um caos eles gerarem assuntos. Então, às vezes, surge assunto do próprio futebol, outra hora paralela. Futebol, a bola da vez agora é a queda do técnico do Flamengo. Enquanto eu gravo isso, eu nem sei se isso já aconteceu ou vai acontecer. Bom, mas é a bola da vez. Mas, recentemente, um assunto que era muito uma figura que um deles usou, não sei se foi o Luxemburgo que foi que usou a figura, do copo, né, meio copo, né? Ele está quase cheio ou está pela metade? Como é que é o negócio? Né? Está quase cheio, só falta a metade ou só tem a metade? Coisa desse tipo. É uma linguagem curiosa, que é uma filosofia por trás disso, que certamente esses comentaristas e os técnicos dominam. Bom, mas não é esse o meu caso. O que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar é que as verdades bíblicas, entre tantas outras, as verdades bíblicas, elas geram em nós sentimentos diferentes de acordo com a nossa necessidade e percepção. É por isso que muitas vezes irmãos nossos nos ajudam, porque leem o mesmo texto que lemos, falam de verdades que nós já conhecemos, mas apontam uma outra perspectiva que nós não tínhamos antes. Isso nos ajuda, isso traz conforto. Então, a mesma palavra de conforto é uma palavra de advertência. E o texto que nós lemos aqui de Eliú, que olha, Eliú é difícil, Eliú é um amigo lascado, viu? Como diria lá na minha terra, eu acho. Eliú, ele é um sujeito numa expressão aqui galinácea, olha, ele é carne de pescoço. Difícil. Cada vez que eu leio mais ele falando, eu vejo como é que ele era pretensioso e arrogante. Mas Deus usou para dizer coisas verdadeiras. Isso me traz também grande conforto, vocês vejam, né? Deus usa a queixada de um jumento, Deus usa o jumento, usa Eliú e usa nós também. Então, bom, isso traz conforto. Mas dentro das coisas que ele diz relevantes, né? E em geral o que ele diz é relevante, exceto quando ele aplica a Jó, ele diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade.
Bom, isso é pura verdade bíblica. Você encontra essa verdade em toda a Escritura. Por exemplo, no Salmo 139, isso é claro, claríssimo. Mas ele usa isso aqui para mostrar que Jó é pecador miserável, e Jó era pecador como nós somos, mas que Jó é responsável pelo sofrimento que vem passando, etc., que Deus sabe, etc., etc. Bom, é a questão do copo cheio, né? Ele usa para dizer isso. Bom, nós podemos ver isto como verdade bíblica, e é bíblica, e podemos trazer para nós uma palavra de grande conforto também. Os nossos sofrimentos, as nossas angústias, elas não escapam a Deus. Deus conhece profundamente. Não há trevas tão profunda, tão densa, né? Então alguém pode fazer algo ocultas, muito bem maquinado, mas não há crime perfeito para Deus. As coisas estão descobertas diante dele. Então traz conforto. E essa palavra incriminatória, que o objetivo é esse, se olhar do outro lado, traz um conforto. Deus sabe quem eu sou. Deus me conhece. Ele sabe que eu sou pecador. Eu não posso iludir a Deus. Minha hipocrisia circunstancial, ela não engana Deus, não foge à avaliação de Deus. Mas, por outro lado, esse pecado eu não cometi. E Deus sabe. E podemos entregar isso a Deus. Deus conhece o caminho do homem. Deus vê os nossos passos. Deus sabe quem somos. Isso traz um grande consolo para nós. Traz também advertência, sem dúvida. Mas meu ponto hoje é de consolo. Deus conhece os nossos passos. Podemos andar seguros, porque mesmo que haja uma voz unânime contra nós, mesmo que os nossos 3 amigos aqui, ainda que nos apreciem, só veem em nós pecado, Deus sabe quem somos. Deus conhece os nossos passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Consolemo-nos nessa certeza. Deus conhece os nossos passos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos dê discernimento. Amém.